Metrópole Entrevista. E hoje é um dia muito especial, porque mais uma vez eu vou conversar com uma figura notável do nosso país, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, bom dia! Excelência, como vai? Tudo tranquilo aí? Bom dia, Mário. Ô, Mário, eu quero te cumprimentar e cumprimentar os ouvintes do programa Jornal da Bahia, os ouvintes da Rádio Metrópole, e dizer que eu estava ouvindo uma conversa sua agora há pouco, contando a história da sua infância, e você contou um caso que você deixava teu pai dormindo, ia num bairro lá para comer mortadela. Eu lembrei de uma coisa, rapaz, quando eu tinha 10 anos de idade, eu era engraxate num bar de um tio meu, e o meu maior desejo, rapaz, era quando eu engraxava 2 pares de sapato, eu comprava metade de um filão de pão, metade daqueles grandão assim, mandava colocar mortadela e comprava uma tubaína, rapaz. Era o melhor prato, a melhor comida do planeta Terra. Nada de igual. E você começou a falar, começou a me encher a boca d'água. Porque quando eu entrei no sindicato, eu ia para a porta de fábrica às 5 horas da manhã, antes de fazer uma assembleia, ia numa padaria, pedia 2 pãozinhos com mortadela e um picado para poder adquirir força. E eu vi você falar, me deu uma vontade de comer mortadela quando terminar o programa. Pode ficar certo que eu vou comer um pão com mortadela para matar a saudade. Pois é, bom mesmo. Agora, quem diria que esse menino, 10 anos, comendo pão com mortadela, fosse virar presidente da República do Brasil 2 vezes e sair com a popularidade, inclusive internacional. Mas você sabe que os cães raivosos já estão aí todos preparando para te xingar. Não é? Chegar à presidência da República, ser admirado internacionalmente. Que diferença do Brasil daquela época no cenário internacional para hoje, hein, Lula? Ô, Mário, há uma coisa que me deixa muito triste, que é a falta de cuidado e a falta de carinho que os governantes desse país têm para com o povo brasileiro e para com o país. Eu, quando viajava, porque eu era dirigente sindical, a gente chegava no aeroporto na Suécia, na Noruega, na Holanda, nos Estados Unidos. Qualquer país que você chegasse, você já era tratado como um cara contrabandista de cocaína, um cara vendedor, ou seja, a credibilidade do Brasil era zero. A gente tinha até vergonha de tanto que o policial no aeroporto ficava olhando o passaporte da gente, o tipo de revista que ele fazia a gente. E quando eu virei presidente da República, eu estabeleci uma relação com o mundo que eu acho que fez com que o Brasil se transformasse num dos países mais respeitados do mundo. Eu acho que foi o momento de melhor protagonismo internacional do Brasil. As pessoas começaram a perceber que o Brasil era um país potencialmente grande, que o país era um país respeitado, que a gente tratava todo mundo bem. Eu conversava com o Hu Jintao, igual eu conversava com o Putin, com o Medvedev, igual eu conversava com o Obama, com o Putin, igual eu conversava com o Koichi Umi, primeiro-ministro do Japão, com o Tony Blair, ou seja, tratando as pessoas com respeito, não dando palpite nas políticas internas de cada país, permitindo que a democracia fosse exercida a partir da realidade de cada nação. Ora, o que nós temos hoje é uma grosseria, é uma falta de respeito, primeiro, com o povo brasileiro, depois, uma falta de respeito com os nossos interlocutores. Ou seja, eu, se quero ser bem tratado, eu tenho que tratar as pessoas bem. Se eu quero ser respeitado por você, Mário, eu tenho que te respeitar. Eu não posso achar que eu tenho o direito de ser agressivo com você, de te xingar, de te ofender, e você ser obrigado a gostar de mim. Então, é triste a gente ver o que está acontecendo com o Brasil, é triste a gente ver o que está acontecendo internamente. Eu tenho uma pena, Mário, porque você sabe que eu fui durante muito tempo dirigente sindical. E, para mim, emprego é uma obsessão. Sabe? Uma das coisas mais nobres que pode ter um ser humano é ele ter um emprego, sair todo dia para trabalhar,
e no final do mês ele trazer para o sustento da sua família, às custas do seu trabalho, do seu suor, o dinheiro para ele comprar comida, para ele comprar roupinha, para ele pagar a luz, para ele pagar a água. Não tem nada que dê mais orgulho a um homem, sabe, a um ser humano, a uma mulher, do que isso, do que, sabe, a nossa autonomia, a nossa dignidade, o nosso trabalho. Bom, o que a gente está percebendo é que o povo está ficando empobrecido, sabe? O alimento está ficando encarecido, o povo está desempregado, o salário está caindo, as pessoas estão perdendo a coisa mais sagrada que nós tínhamos, que era, sabe, a felicidade. O povo brasileiro era alegre por si só, o povo brasileiro contava piada da própria desgraça, sabe? E a gente acreditava que era possível. Ô, Mário, pense numa coisa, Mário. Pense numa coisa. Quando eu cheguei na presidência, o Brasil devia 30 bilhões de dólares ao FMI. O Brasil não tinha dólares para pagar as nossas importações. Todo final de ano, o Malan, sabe, viajava para os Estados Unidos, nem sempre era recebido pelo presidente do FMI, na tentativa de pegar dinheiro emprestado para fechar as contas do Brasil. Ora, nós, em pouco tempo, sabe, não devemos nada ao FMI, pagamos o que devemos ao FMI, juntamos 370 bilhões de dólares, que é o que está sustentando o Brasil hoje, e ainda, por orgulho próprio, emprestamos 10 bilhões de dólares para o FMI. Ou seja, nós saímos de uma situação de devedor para uma situação de credor do FMI. Tudo isso porque o povo brasileiro garantiu que foi feito isso. Sabe? Porque é muito bom você tratar as pessoas bem. É muito bom você respeitar as pessoas. É muito bom você ter carinho com o seu semelhante, porque a recíproca sempre será verdadeira. Sabe? Se tiver um ou outro mau caráter que não trata bem, não tem problema. Mas a maioria do povo torcia para que o Brasil fosse assim. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho é que, na época da gente conquistar as Olimpíadas de Copenhague, numa pesquisa feita, o Brasil era o povo mais feliz do mundo e era o povo que tinha mais esperança no mundo. Eu estou falando de 2009, 2008, na verdade, eu estou falando. Tá? E naquela perspectiva, naquele tempo, a nossa perspectiva era ser a quinta economia do mundo. Eu até brincava com os franceses e com os ingleses. Vocês se preparem que o Brasil vai passar vocês. Vocês se preparem que o Brasil vai... E depois vamos pegar a Alemanha. Depois vamos pegar a Alemanha e vamos ser a quarta. Depois vamos atrás do Japão para ser a terceira. E fique preparado que nós nascemos para crescer. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. E o Brasil virou esse poço de ódio, esse povo de tristeza, esse poço de desesperança que a gente está vivendo. Ainda bem que a gente tem um programa como o seu, um apresentador como você, bem-humorado, que sabe fazer rádio com alegria, sabe, com humor, sabe, e discutir as coisas sérias, sabe, com a cara boa. Ninguém precisa ficar xingando ninguém. E eu acho, Mário, que é isso. Isso me deixa muito triste. A gente vai ficando velho, vai ficando mais sensível. Não sei se você é assim. A gente vai ficando mais sensível, a gente vai ficando, sabe, com melhor tato para analisar as coisas. Eu acho que o Brasil, e nem o povo brasileiro, merecia estar passando o que está passando hoje. Conversando aqui com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, a situação do Brasil hoje, você começou a falar disso, mas também eu queria ouvir sua opinião sobre a oposição ao governo. Às vezes parece, inclusive para mim e para muita gente, que a oposição está assim, ou sem espaço, ou sem se pronunciar devidamente, mas o governo vai empurrando um bocado de coisa, inclusive com agressões. Até agora o presidente está mais quieto, porque ele viu que não era bem por aí, mas com agressões, inclusive, às instituições democráticas. E, do outro lado, a gente não vê uma organização da oposição nos seus vários segmentos. O que você acha disso? Mário, você tem praticamente a mesma idade que eu, e tem
talvez uma experiência política também muito, muito forte aí na Bahia. E você sabe que nós vivemos hoje aquele mesmo tempo em que a gente tinha o Partido do Sim e o Partido do Sim. Né? Hoje, na verdade, a imprensa brasileira, e por isso que eu digo que um programa como o teu é uma joia, sabe, perdida no deserto, porque a imprensa brasileira hoje ela não permite o surgimento de oposição à oposição. A grande oposição que a Globo gosta de ter é o Rodrigo Maia. Tá? Ela briga com o Bolsonaro e ela valoriza o Rodrigo Maia. Por quê? Porque o que está interessando no jogo não é colocar gente de oposição para falar. Não sei se você percebeu que o PT praticamente está alijado da Globo há muitos anos. É como se o PT não... Eu, então, nem se fala. Então, o que acontece? Eles trabalham contra o Bolsonaro, mas eles trabalham favoravelmente à política de destruição da economia brasileira que o Guedes está fazendo. E o Maia parece que é contra o Bolsonaro, parece que é contra o Guedes, mas aprova tudo que eles querem. Sabe, então, é a oposição, aquela oposição consentida, sabe, do Partido do Sim e do Partido do Sim Senhor, sabe? Você viveu isso nos anos 60, nos anos 70, nós estamos vivendo agora. Ou seja, a oposição tem pouca vez nos espaços midiáticos brasileiros, poucas vezes, poucas chances de aparecer. Não é só o Lula, não. Não é só o Jacques Wagner, não é só o Rui, é o Ciro Gomes, é o Flávio Dino. Se não fosse a internet, a gente teria sucumbido, ou se não fosse um programa como o teu. Eles fazem questão de ouvir, sabe, o presidente Bolsonaro e ouvir o DEM como oposição, ouvir o PP como oposição, ouvir o Democrata como oposição, ou seja, eles não ouvem o PSOL, não ouvem o PT, não ouvem o PCdoB, não ouvem o PDT, ou seja, eles querem ficar entre eles próprios. Sabe? Então, o que eu acho, meu cara? Eu acho que a oposição tem trabalhado muito. Tem trabalhado muito. Eu sei que todo mundo tem trabalhado, o PDT tem trabalhado, o PT tem trabalhado, o PCdoB tem trabalhado, o PSOL tem trabalhado. Mas a gente tem trabalhado muito. Nem sempre a gente aparece na mídia como deveria aparecer, sabe, se houvesse um país com uma imprensa efetivamente democrática. Porque a exigência de democracia para a imprensa que os donos dos jornais reivindicam dos governantes, eles não praticam para com a sociedade brasileira. Não praticam. Ou seja, eles escolhem. É uma mídia, sobretudo, se você pegar as três principais revistas, os principais jornais e as principais televisão, é uma mídia ideologizada e é uma mídia de classe. Ou seja, ele tem um discurso. Você não vê economistas importantes falando mais na televisão, é analista de mercado. É verdade. É isso mesmo. Você não vê mais... Veja, na reforma da Previdência, você só ouvia especialista, você não ouvia um dirigente sindical ou um trabalhador falando. Não existia. Ou seja, não existia um contribuinte, só existia um palpiteiro. Sabe? E sempre do mesmo lado. Sempre as pessoas favoráveis à reforma. Sempre as pessoas que viam que era preciso criar uma aposentadoria para atender os interesses do mercado e não o interesse do aposentado. Então, a oposição está viva. Por que no PT a gente discutiu que a gente deveria ter candidatos em todas as cidades que têm rádio e televisão? Por que a gente decidiu? Porque era necessário que a gente conseguisse dar vazão a um discurso diferente do discurso oficial, ou seja, da imprensa, ou seja, do governo. Por isso que para nós é importante que uma Major Denise seja candidata. Sabe? Primeiro porque é uma cara nova. Aliás, eu não conhecia a Major Denise. Eu não a conheço pessoalmente. Mas, olha, pelo pouco que eu tenho visto na televisão, ela é uma figura, primeiro, simpaticíssima. Depois tem uma postura muito bonita na televisão. Ela é alegre. Tá? Parece que ela nasceu para isso.
e tem uma carreira profissional extraordinária. Então, para nós fazer com que essas pessoas apareçam, é uma coisa muito importante. Não adianta dizer para mim, mas o candidato do Grampinho está na frente. Sabe, quem é que imaginava que o Jacques Wagner fosse ganhar as eleições no primeiro turno? Quem é que imaginava que ele fosse ganhar a segunda eleição no primeiro turno? Quem é que imaginava que ele fosse lançar o Rui Costa e ganhar no primeiro turno? É verdade. Sabe, então, as coisas vão acontecendo e a oposição vai se firmando. Com divergente aqui, com disputa ali, nem sempre a gente está junto e também é normal que seja assim. Mas nos momentos cruciantes, eu tenho certeza que a oposição vai se juntar e vai derrotar, sabe? Vai derrotar o milicianismo que tomou conta do país. Eu tenho certeza disso. É apenas uma questão de tempo. É apenas uma questão de tempo. O Bolsonaro está aí há 1 ano e meio, há quase 2 anos, sabe? E ele, a cada dia que passa, ele vai amargando o dissabor da incompetência, da arrogância, da ignorância. Eu já te disse uma vez, quando eu ganhei as eleições de 2003, o lema era: a esperança vendeu o medo. A esperança venceu o medo, tá lembrado? Então, claro, agora, inclusive, por conta de Regina Duarte, né, que fez aquele pronunciamento que o mundo ia acabar com sua eleição. Se lembra no programa de Zé Serra? Eu lembro do Mayra Marcos dizendo que 800 mil empresários iriam embora. Sim, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. Bem lembrado, já tínhamos esquecido disso. Pois é. Então, quando eu ganhei as eleições, a esperança venceu o medo. Agora, com a vitória do Bolsonaro, o lema é esse: a ignorância venceu a inteligência. A inteligência de recuperar o seu espaço nesse país. É isso que está acontecendo no Brasil. Lula, tem muita gente que fala que o PT não ajuda para que a oposição se una numa frente ampla contra a extrema-direita que chegou ao governo pela eleição, né, democraticamente. E aí, é verdade isso ou não? Mário, eu vivo isso há muito tempo. Uma das vantagens da gente ficar velho é que a gente vai acumulando experiência. Quando eu criei o PT, em 1980, não era tempo de criar o PT. Não era tempo de criar o PT. O PT era divisionista. O PT estava, extrapolando. Por quê? Porque naquela época todos os partidos de esquerda estavam clandestinamente dentro do PMDB, e o PMDB, embora estivesse fazendo uma campanha pela liberdade de organização política, não queria que o PT surgisse. Às vezes, isso funciona como um bispo, ou seja, ele admite que a igreja tem a liberdade desde que o bispo seja a voz mais forte da igreja. Ou seja, no Brasil era assim: vamos ter democracia, mas não pode existir o PT. Esse negócio de operário querer criar partido político não está em nenhum livro de nenhum cientista político. Então não pode. Aí, em 89, eu me meti a ser candidato a presidente. Aí tinha Brizola, tinha Ulisses, tinha Aurélio Mário Covas? Tinha Mário Covas. E aí dizia: o Lula não pode ser candidato, ele é divisionista. Ele precisava se juntar ao Brizola. Quem foi para o segundo turno? Fui eu, não foi o Brizola. Sabe? Então, eu vivo isso a vida inteira. Aqui em 85, em São Paulo, a gente estava disputando contra o Fernando Henrique Cardoso e o Jânio Quadros, era o Suplicy o candidato. Na semana que antecedia as eleições, vários artigos nos jornais: o Suplicy deveria retirar a candidatura e apoiar o Fernando Henrique Cardoso. Para quê? Para ele ser o que ele foi como presidente? Antecipar o nosso sofrimento? Não. Sabe, o Suplicy foi candidato, fez uma bela candidatura. Agora é a mesma coisa. Mário, a eleição em 2 turnos serve para isso. No primeiro turno, todos os times disputam o campeonato baiano. Todos os times. O time de Feira de Santana, o time de Juazeiro. Quando vai chegando no momento, vai afunilando e vai sobrar só 2 ou 3 ou 4 que vão disputar uma final. A eleição é a mesma coisa. Ou seja, quem tiver partido e quem tiver candidato, que lance. Quando chegar num certo momento,
vai ver quem é que passou no vestibular. E aí vai ter o segundo turno e vai disputar os 2 vencedores. É isso que tem que acontecer, sem nenhum trauma. O que não dá é para você pensar que juntando todo mundo no mesmo bolo, ganha eleições. Você sabe que não é assim. Você sabe que é importante cada partido formar liderança, cada partido formar, sabe, personalidade. E a eleição, ela permite que as pessoas se destaquem, que a pessoa faça um discurso, que o partido diga qual é o seu programa. Agora, o PT não tem culpa de ser, sabe, o maior partido de esquerda do Brasil, como o Bahia não tem culpa de ser o maior time de futebol da Bahia. Não tem culpa. A Bahia é porque é. De vez em quando o Vitória tenta, mas quem é grande é o Bahia. Sabe? E isso vale para o Corinthians, vale para o Flamengo, vale para o Internacional, vale para o Grêmio. Então, as pessoas precisam compreender o seguinte: um partido do tamanho do PT tem que ter candidato aonde for possível ter candidato, fazer o seu discurso, mostrar por que quer ganhar a prefeitura, porque essa é a coisa sagrada. Por que alguém quer ser candidato a prefeito? O que ele vai fazer? Qual é o compromisso dele e com quem que ele quer assumir compromisso? Porque você veja que no tempo das eleições, todo mundo tem solução para tudo. Depois das eleições, todos os problemas continuam os mesmos. Os mesmos de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, de 40 anos atrás. Porque não se muda a lógica dos problemas sociais desse país. Não se melhora os bairros pobres, sabe? Não tem um sistema de colhimento de água, não tem de tratamento de esgoto, sabe? Não tem essas coisas para o povo pobre. Então, eu acho que uma eleição municipal é um momento extraordinário para os partidos políticos dizerem a que vieram. E aí vamos ver quem ganha. E quem ganha, o povo tem que assumir responsabilidade. Sabe aquele ditado? Quem os pariu, que o crie? Aí o povo votou. Se o cara deu certo, ótimo, maravilha. Se o cara não deu certo, o povo tem a chance de corrigir 4 anos depois. Quem está mandando um abraço aqui, Lula, para você é Rui Costa, que está nos assistindo, o governador. Você gosta dele ou mais ou menos assim? Eu estou achando que você não... É assim, mais ou menos, né? Brincadeira, né? Grande governador, viu, rapaz? Agora, ele cresceu muito aqui, Lula, durante a pandemia, porque ele e o prefeito Assemineto, embora sejam, você sabe disso, bastante divergentes em termos políticos, inclusive com candidatos à prefeitura de Salvador, diferentes, eles trabalharam juntos e isso foi muito importante para a Bahia. Mas isso é importante, mas sabe por quê? Primeiro, eu tenho um carinho pelo Rui muito grande, como eu tenho um carinho pelo companheiro Jacques Wagner. E o papel do governador não é brigar com o prefeito. O papel do governador e o papel do prefeito é tentar estabelecer políticas comuns em benefício do povo, sobretudo numa crise de pandemia como essa. Olha, a minha divergência com o meu adversário, ela vai ser explicitada na hora de disputar o voto. Mas na hora da governança, na maioria das vezes, o prefeito e os governadores precisam se entenderem, precisam estabelecer pontos comuns, que fica mais fácil para todo mundo. Então, eu acho que o Rio vai passar para a história. Aliás, eu vou contar uma história. O PT vai passar para a história como o partido que mais fez bem à Bahia. Se você imaginar o que foi feito desde que o Jacques Wagner ganhou as eleições até o que está sendo feito agora, você vai perceber que houve uma grande revolução na Bahia sem se dar um único tiro. Uma revolução de competência, uma revolução de tolerância, de exercício da democracia, uma revolução no comportamento entre o poder público estadual e os poderes públicos municipal, entre os entes federados. Lamentavelmente, nós temos um presidente que não gosta disso. Porque, nesse instante, o presidente deveria ter abraçado o consórcio do Nordeste, sabe, e ter feito com que o consórcio do Nordeste pudesse produzir muito mais para o Nordeste. Lamentavelmente, o presidente, ao invés de contribuir, ficou com inveja, ficou com ciúmes, porque ele acha que o nordestino não gosta dele,
Aliás, eu tenho uma pesquisa aqui que mostra que realmente na Bahia ele está um pouco quebrado, porque na Bahia você tem ideia, em Salvador ele tem 62% de rejeição, né? Só em Salvador. Só tem 18% de aprovação. Então, ele não tem que gostar da Bahia por conta disso, não. Ele precisa fazer mais para a Bahia. Ele precisa respeitar mais a Bahia. Ele precisa conversar mais com o governador. Ele não pode, na inauguração do aeroporto feito pelo governador, e não convidar o governador, levar miliciano para cercar o palanque que ele vai falar. Porque as pessoas podem até não quererem gostar do Rui, mas ninguém pode dizer que o Rui Costa, sabe, deixa de conversar com adversários. Ele conversa com Deus e todo mundo, porque é da índole dele. E é da competência do papel do governo do Estado. Então, eu acho que o Rui Costa vai passar para a história como um dos grandes governadores que a Bahia produziu. E eu tenho dito para o Rio, eu vou te falar uma coisa aqui, sabe, que eu ainda não falei publicamente. Uma vez eu recebi na Polícia Federal em Curitiba o Rui Costa e o Camilo, o nosso governador do Ceará. E eu falei para eles, olha, eu acho que no segundo mandato vocês precisam virar protagonistas nacionais. Vocês têm que começar a viajar ao Brasil. Vocês têm que começar a dar entrevista em outros estados. Vocês precisam começar a utilizar a mídia nacional, que eu sei que o espaço é pequeno, mas tem que começar a utilizar a mídia nacional, porque vocês são e podem ser potenciais candidatos a presidente da República em 2022. Sabe? E política não tem espaço vazio. Ou a gente ocupa ele, ou alguém vai ocupar. E veja, a Bahia e o Ceará são dois estados importantes, grandes. Nós temos mais o Wellington ainda em Sergipe, que já vai no seu 4º mandato. Essa gente tem experiência acumulada e essa gente precisa começar a falar para o Brasil, não apenas no Rui falar só para os baianos, ou o pessoal falar só para o seu estado, não. Tem que falar para o Brasil. O Brasil precisa conhecer a Bahia. Aliás, o Jacques Wagner não gostava, ficava meio puto comigo, porque eu dizia para o Jacques Wagner. Não, porque eu dizia para o Jacques Wagner que o ACM era o único cara que sabia divulgar a Bahia fora da Bahia. Na televisão, São Paulo tinha propaganda da Bahia, tinha propaganda do turismo, tinha propaganda da indústria. E eu falo para os nossos governadores, vocês precisam ser os próprios embaixadores do estado de vocês. Em outros estados é importante que a Bahia entre na televisão de São Paulo, é importante que a Bahia entre na televisão do Rio de Janeiro, para que o povo saiba mais sobre a Bahia, conheça mais sobre a Bahia, porque a Bahia é uma coisa muito diferente. Ou seja, eu sempre digo, Mário, que na outra encarnação acho que eu fui baiano. Porque, primeiro, a alegria do povo baiano, segundo, o tratamento que eles me dão, sabe? É uma coisa superior, é uma coisa que tá na fisionomia do baiano. Então, a Bahia é tão boa, sabe, que o Brasil inteiro precisa conhecer a Bahia. Sabe, não é só conhecer a pobreza, não é só conhecer a dificuldade, é conhecer as coisas boas que a Bahia oferece para esse país, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural e do ponto de vista, sabe, do desenvolvimento tecnológico, científico, do ponto de vista do turismo. Sabe, é um país, é um estado encantado. Então, eu brinco com os meus governadores, pelo amor de Deus, divulgue bastante as coisas que vocês fazem, não apenas para os seus eleitores, divulguem para o Brasil, para o Brasil não ficar apenas com a imagem das mentiras do Bolsonaro. É preciso saber o que acontece no país por obra dos governadores. Estou conversando aqui com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, ontem o Superior Tribunal de Justiça negou 7 pedidos da sua defesa em relação aos processos que moveram contra você. E aí? Mário, outrora, você gostou do outrora? É demais, essa foi boa. Foi longe. Outrora, se você fizesse uma pergunta dessa, eu já ia ficar carrancudo para responder.
eu vou te falar uma coisa do meu coração. Eu já não dou nenhuma importância. Porque, veja, eles votaram quando eles sabiam que o meu advogado não podia estar presente porque estava em outra audiência, marcada antecipadamente. Ou seja, o que as pessoas não percebem é que foi contada uma mentira nesse país e eles não sabem como sair da mentira. Eles não sabem. Uma mentira contada pelo Ministério Público, uma mentira contada, sabe, pelo Moro, uma mentira que está correndo à segunda instância, que vai para a terceira instância. Quer dizer, não é possível. Não é possível que esse país seja, inclusive, refém da Rede Globo de televisão na hora de julgar um processo. Porque é o Jornal Nacional que diz que vai votar contra ou a favor, se é bom ou se é ruim. Sabe? Então, eu, sinceramente, Mário, eu já estou tratando isso, sabe, como se fosse uma piada internacional. Eu já estou tratando, eu não tenho a menor preocupação se eles vão me condenar, eu não tenho, é uma mentira tão grande, é uma safadeza tão grande que eles estão fazendo, que, sabe, eu estou muito tranquilo, eu acho que eles estão mais preocupados que eu. Eles estão muito mais preocupados em condenar o Lula por conta da mentira do que o Lula está preocupado em ser condenado. Eu estou com a seguinte tese, Mário. A história é infalível. Mais cedo ou mais tarde, a história aparecerá aos olhos do povo brasileiro. O Intercept já desmascarou aquilo que a minha defesa colocou no meu processo. Tudo que você quiser saber está no meu processo. Até a Petrobras, agora a última da Petrobras, é que lá nos Estados Unidos a Petrobras não me acusou. E contrataram um advogado aqui para me acusar. E o advogado que me acusou foi contratado por um escritório para defender, para representar a Petrobras nos Estados Unidos. Sabe, tudo isso já está público, tudo isso já está publicizado, tudo isso já saiu em vídeo, tudo isso já saiu na televisão. Ou seja, o Poder Judiciário brasileiro, ele ficou refém de uma mentira contada. Ou seja, que tinha como objetivo não deixar o Lula ganhar as eleições. Era esse o objetivo. E agora, sabe, como eu não morri, e como eu não vou morrer tão cedo, porque eu teimo em viver, porque eu gosto da vida, tenho prazer pela vida, ele sabe que eu não vou morrer logo. Ele sabe que eu estou desafiando a natureza e que eu quero viver 120 anos com a bênção de Deus. Sabe, então vamos tentar evitar que esse cara volte em 2022, porra. Esse cara não morre, então vamos tentar, sabe, matá-lo no Poder Judiciário. Eu estou muito tranquilo. Você nunca mais vai me ver nervoso por conta dos processos. O que eu queria, eu consegui. Lula, uma pergunta assim, pessoal. Por que quando começou essa coisa toda, por exemplo, você não foi para uma embaixada pedir asilo político? Que foi que moveu o cidadão Luiz Inácio? Sabe por quê, Mário? Porque eu não sou um cidadão qualquer. Eu não sou um cidadão comum. Eu fui, sabe, presidente da República. Tenho muito orgulho de ser reconhecido pelo povo brasileiro como o melhor presidente da história desse país. Sabe, nunca antes na história do Brasil um presidente terminou 8 anos de mandato com 87% de bom e ótimo. Normalmente os presidentes terminam saindo pela porta dos fundos. Sabe, então, se eu fosse para o exterior ou para a embaixada, qual seria as manchetes dos jornais? Lula, fugitivo. Não é isso? Lula, claro. Eu preferi ir na Polícia Federal, ficar pertinho do Moro, porque eu precisava provar que o Moro é mentiroso. Você entrevistou ele, e você viu pela cara dele que ele é mentiroso. Um homem que, quando você pergunta uma coisa para ele, ao invés de te encarar para responder, ele fica fechando os olhos. Aliás, o ACM também tinha uma história. O ACM me dizia o seguinte: Lula, quando você for conversar com uma pessoa, que essa pessoa começar a fechar os olhos, essa pessoa está mentindo. E o Moro,
E o Moro é a cara da mentira. Esse Dallagnol é a cara da mentira. Rapaz, e eles foram transformados em heróis nacionais, Lula. Porra, que é isso, rapaz? Você sabe que assim surgiu Mussolini, assim surgiu Hitler. Ou seja, você começa a criar uma narrativa contra a democracia, contra a classe política e contra os partidos de oposição, sabe? E você não consegue voltar atrás. Você precisa fazer com que seja parido uma candidatura como a do Bolsonaro para você perceber a caca que você fez ao negar a democracia, a caca que você fez ao negar as instituições. Sabe, então, meu caro, nós estamos vivendo esse momento de mentira. Né? Você diz, o Bolsonaro acalmou, porque a denúncia de corrupção que acontecia contra o governo agora acontece contra a família dele. Acontece contra o Queiroz. E eles não têm explicação. A explicação, a solução que o Bolsonaro dá é colocar militar dentro do governo dele. É militar. Sabe? Surgiu uma vaga, é o militar. Ou seja, na verdade, não é por competência, é por proteção. É por proteção. Ele poderia encontrar proteção nas instituições democráticas desse país. Um presidente da República não tem que ficar dizendo eu vou eleger um ministro da Suprema Corte evangélico de verdade. Não. A gente não quer saber se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é ateu. A gente quer saber se ele tem currículo que lhe dê permissão para ser ministro da Suprema Corte. É assim que se escolhe as pessoas. Sabe? Então, Mário, esse momento que nós estamos vivendo, eu sei que você fez política num momento difícil da Bahia também, e você fica analisando, sabe? Hoje a política está empobrecida, você não tem mais partidos políticos hoje no Brasil. Hoje o que você tem são cooperativas de deputados. É cooperativa de deputados, ou seja, por causa do fundo partidário, você junta 10 deputados, distribui a verba do fundo para o deputado em cada estado, sabe, e forma uma cooperativa, um conglomerado, não é um partido político. Aí, se você perceber, nenhum partido é legalizado definitivamente. Sabe o que é legalizado definitivamente, Mário? O PT. O PT é legalizado em cada município deste país. O cara tem registro definitivo do partido. Nos outros, não. O partido não é legalizado para que o presidente da República possa interferir. Para que o presidente do partido possa interferir. Um presidente de um partido em São Paulo, ele pode ser presidente do partido em São Paulo e no Amapá, se ele quiser. É só destituir a direção. Sabe? Então, é esse mundo que a gente está vivendo. É um mundo em que as instituições estão enfraquecidas, os partidos estão inexistentes, sabe? As instituições estão sendo desmoralizadas, sabe? Muitas vezes a imprensa trata a política com certo desrespeito que eu nunca vi na vida, porque fora da política não tem democracia, sabe? E a gente vai tocando o Brasil. Ninguém se preocupa com o empobrecimento da sociedade, ninguém se preocupa com o aumento da fome, ninguém se preocupa com o aumento do desemprego, ou seja, ninguém se preocupa com o aumento da violência, ou seja, se preocupa para dar uma notícia, mas não tem uma política sistematizada para tentar resolver esse problema. Então, Lula, eu não sei como é que... Agora, voltando para a parte internacional, por exemplo, você como presidente tinha um ótimo relacionamento com George Bush, que era presidente republicano, mais de direita, e teve um relacionamento também muito bom com Barack Obama, democrata. Inclusive dizia que você era o cara. Como é que você vê a relação hoje do Brasil, do nosso presidente, com o presidente Donald Trump, que é o rei da mentira? Eu nunca vi um ser mentir tanto com a cara de pau. Você sabe que eu fico assim, às vezes, dizendo, vem cá, o que é que passa na cabeça de um cidadão como esse, ocupando o cargo supostamente mais importante do mundo? Ele mente, e fica tudo por isso mesmo, pô. E o presidente daqui
está torcendo, inclusive, por ele, etc. Analise um pouquinho essa situação aí, com sua experiência. Qualquer semelhança entre os dois é pura coincidência, né? Você veja uma coisa. Eu vi no jornal um tempo desse essa coisa que você falou, que o Trump conta 11 mentiras por dia. Eu fico estarrecido. Eu fico estarrecido com a capacidade de mentir que tem o Bolsonaro, de contar coisa pelo fake news que não existe. Sabe? Ele afastou a família dele agora porque a família dele estava atolada até o pescoço. O patrimônio que eles têm não é compatível com o salário que eles ganhavam. Não é possível que só o Queiroz tivesse expertise em vender carro usado, porque ninguém tem expertise em vender carro usado para ganhar dinheiro, para sustentar a família inteira. Então, é por isso que o Bolsonaro ficou quietinho, porque, olha, eu vou ficar quieto porque tem gente no meu pé aí e eu vou me aquietar um pouco. Sabe? Mas o que acontece é exatamente isso, ou seja, nós não temos governo porque não tem um projeto. Você não tem um projeto de desenvolvimento industrial. Você não tem um projeto de investimento. Sabe? Então, você constrói parceria com outros países na perspectiva de que uma relação internacional ela tem que ser uma via de duas mãos. Ela tem que interessar ao nosso parceiro e tem que interessar a nós. Então, é por isso que o Brasil não pode ser subserviente a ninguém. O Brasil tem que tratar com autonomia sua relação com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra, sabe, com a Venezuela, com a Bolívia. O país ele tem interesses econômicos, tem interesses geopolíticos, e é assim que a gente trata. O que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro está subordinando os interesses do Brasil e a soberania brasileira à estratégia, sabe, geopolítica dos Estados Unidos. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Na medida em que a China está ultrapassando a economia chinesa, americana, e vai se transformar já na maior economia do mundo, na medida em que os chineses estão investindo muito dinheiro na África e muito dinheiro na América Latina, o que fez os Estados Unidos? Colocou um muro na América Latina. Aqui a China não pode entrar, então o Brasil tem que ser inimigo da China, a Argentina tem que ser inimigo da China, a Bolívia tem que ser inimigo da China, o México tem que ser inimigo da China, porque os Estados Unidos tratam a América Latina como se fosse um quintal, como se nós fôssemos republiquetas de banana. E nós somos países grandes, nós somos nações independentes, sabe? Então, eu lembro, já te contei essa história uma vez, dia 10 de novembro de 2002, eu fui aos Estados Unidos conversar com o Bush. O Bush estava ensandecido por causa do atentado às torres, estava ensandecido por causa do Osama Bin Laden, sabe, e do Saddam Hussein. E começou a falar comigo da guerra, que era preciso invadir o Iraque, que era preciso derrotar o Saddam Hussein. Depois que ele falou 50 minutos comigo, que era preciso o Brasil ser parceiro, eu falei, Bush, deixa eu lhe contar uma história. Eu fico num país que tem 14 mil quilômetros de distância do Iraque. O Saddam Hussein nunca me fez nada. Eu nunca fiz nada para ele. Ele não tem armas químicas, porque quem disse que ele não tem é o embaixador brasileiro, que era o diretor da agência de armas químicas, sabe, na ONU, o Bustani. Então, eu tenho um outro inimigo, Bush, e uma outra guerra. Eu tenho que enfrentar a fome no meu país. Eu tenho 54 milhões de brasileiros que não comem as calorias e as proteínas necessárias para a sobrevivência. Eu tenho crianças numa região do país que as mães, de vez em quando, dão pinga para poder enganar a fome. Então, Bush, a minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a fome no Brasil, e essa guerra eu vou vencer. E não perdi a amizade com o Bush, não. Ele continuou me tratando com respeito, eu tratando ele com respeito. Sabe? Bem, conclusão, nós acabamos com a fome. Em 2013, a ONU reconheceu que o Brasil saiu do mapa da fome. E agora a fome voltou outra vez. Então, manter uma relação civilizada com todos
é obrigação de um país grande como o Brasil. Sabe, o Brasil, o Chico Buarque definiu os governos do PT. O Chico Buarque chegou a dizer aí no Rio de Janeiro o seguinte: eu gosto do PT porque o PT não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia. Essa é boa mesmo. É legal essa. Então, veja, é assim. Eu trato a Rússia, trato a China, trato a Índia, trato a Alemanha, trato a França, trato a Inglaterra, trato a África do Sul, trato a Angola, trato todo mundo, trato a Bolívia, trato a Argentina com a mesma deferência. Eu preciso deles, eles precisam de mim. Juntos, a gente pode se ajudar muito mais. É por isso que, quando eu cheguei na presidência, a gente não tinha 100 bilhões, sabe, de fluxo na balança comercial. Nós chegamos a 482 bilhões. Sabe, então, o que é isso? É política de conversa. Sabe? Você sabe que eu gosto de conversar pegando nas pessoas. É assim minha vida. Para mim, política é química. Eu tenho que olhar no teu olho, eu tenho que pegar na tua mão. Sabe? Eu tenho o hábito de passar a mão nas pernas, tenho o hábito de passar a mão na cabeça. Nem todo mundo gosta, mas eu sou assim. Sabe? Então, o Brasil viveu um momento auspicioso. O Brasil conseguiu indicar o diretor-geral da FAO. O Brasil conseguiu indicar o diretor da Organização Mundial do Comércio. O Brasil estava cotado para ser membro do Conselho de Segurança da ONU. Sabe? E tudo isso foi jogado fora. Tudo isso foi jogado fora, sabe? Porque hoje ninguém respeita o Brasil. E, lamentavelmente, o governo que aí existe não se faz respeitar. Não se faz respeitar. Agora, eu acho que os democratas vão ganhar as eleições nos Estados Unidos. Eu quero saber com que cara de bunda esse Bolsonaro vai se apresentar para o mapa. Ô, Lula, e a eleição na Bolívia? Resultante. Eu estou feliz da vida, muito feliz, porque foi a grande lição, sabe, da maturidade política do povo indígena boliviano. Sabe, foi uma coisa extraordinária. Eu, sábado, liguei para o Luiz Arce, conversei com ele. A nossa presidenta Gleisi foi para lá para acompanhar o processo eleitoral. A OEA já tinha mentido, sabe, dizendo que as eleições não tinham sido legal, e depois tiveram que reconhecer que foi legal as eleições do Evo Morales. E agora é o seguinte, agora eu, pelo menos, estou na torcida de que o Evo Morales precisa dar um tempo para que o novo governo comece a governar, monte o governo, sabe? Estabeleça uma política de relação com amplos setores da sociedade, porque a Bolívia, no governo do Evo, o Ketz, ela teve o maior crescimento da história da Bolívia. E é um país que tem a reserva internacional maior do que o PIB. E é um país que tem muita política social. Então, não existe explicação por que caçaram o Evo, porque ele queria um outro mandato. Ninguém se preocupa que a Angela Merkel já esteja há 14 anos como primeira-ministra da Alemanha. Ninguém se preocupa com o Tony Blair ficou 14 anos. Sabe? É um absurdo isso. É um absurdo. Sabe? Então, eu fiquei feliz. Fiquei feliz que o Luiz Arce ganhou as eleições. Fiquei feliz que todo mundo já reconheceu o resultado eleitoral na Bolívia e agora vamos esperar que a Bolívia volte tranquilamente a exercitar a democracia e melhorar a vida daquele povo. Lula, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: 2022, a tirar para o que nós estamos vivendo hoje, o presidente Bolsonaro será o candidato mais forte da direita, extrema-direita. E aí? Você acha que o centro e a esquerda poderão ter um candidato à altura ou teremos que escolher entre o pior e o menos pior, por exemplo? O que querem fazer é isso. O que querem fazer é tentar permitir que o povo fique sem escolha. Ou eu voto no candidato do sim, eu voto no candidato do sim, senhor.
e o PT não vai se submeter a isso. Tá? O PT estará disposto a fazer qualquer aliança política que tenha como eixo principal a defesa da nossa soberania, a criação de uma política tributária que cobre efetivamente mais imposto dos ricos para que os pobres não continuem sendo penalizados. Nós queremos fazer uma campanha política em que a gente volte a falar de reforma agrária, volte a falar de incentivo ao pequeno e médio produtor, volte a falar em política de desenvolvimento industrial, volte a falar em investimento em ciência e tecnologia, volte a falar que não vai privatizar a Petrobras e que está comprando a Petrobras pode saber, sabe, que se a gente ganhar as eleições, a gente vai rever a privatização da Petrobras. A Petrobras não é um patrimônio do povo brasileiro porque é uma empresa de petróleo. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro porque é a empresa que detém a mais importante tecnologia de exploração de petróleo, porque é uma empresa que é a base do desenvolvimento desse país na indústria de óleo e gás, na indústria naval. Sabe? Então, vamos parar com essa bobagem de que o Brasil, sabe, não tem que ter empresa pública, o Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser indutor. Eu não quero um Estado empresarial. Eu não quero o Estado se metendo e administrar a tua rádio. Eu quero um Estado forte para ser indutor do desenvolvimento econômico. Agora, por exemplo, a gente quer resolver o problema da dívida pública. A dívida pública está alta em relação ao PIB. Nós temos que aumentar o PIB. E para aumentar o PIB tem que ter investimento. E para ter investimento, o Estado tem que colocar dinheiro. Mas não tem dinheiro. Aumenta a base monetária. Aumenta a base monetária. Sabe, isso não vai causar problema para o país, porque se você aumenta a base monetária e você aplica esse aumento da base monetária num ativo produtivo, isso faz com que o PIB volte a crescer, vai gerar emprego, vai gerar salário, vai gerar renda, vai gerar consumo, vai gerar mais emprego e mais desenvolvimento. Não precisa ter feito um curso de economista para saber o óbvio. Aliás, você sabe que a grande descoberta que eu fiz quando eu era presidente é que o pobre não é problema. O pobre sempre será solução na hora que ele for colocado dentro do orçamento. Sabe? Você vai fazer, você precisa dar dinheiro para os militares, tudo bem. Você precisa dar dinheiro para os diplomatas, tudo bem. Você tem que ter dinheiro carimbado, um monte de coisa, tem. Eu quero saber qual é o dinheiro carimbado para o povo pobre desse país. Porque se a gente tratar a dívida social com a mesma preocupação que se trata a dívida financeira, a Miriam Leitão chega a dizer que o Brasil vai acabar porque a dívida está chegando a 100% do PIB. Nos Estados Unidos, em 2008, a dívida era 70%, chegou a 107%. Na Itália é 130%. Que bobagem é essa? Sabe, de dizer que você tem que pagar só os bancos? Eu quero saber o seguinte, Mário. Aqui no Brasil, toda vez que a gente fala de fazer alguma coisa, as pessoas falam, não, mas vai gastar muito, custa muito. A pergunta que eu faço é o seguinte, para você pensar hoje à noite, quando você estiver tomando um vinhozinho, é o seguinte, quanto custou e quanto custa ao Brasil não ter feito as coisas na hora certa? Quanto cuidou ao Brasil a gente ser o último país da América Latina a fazer uma universidade? Quanto custou a esse país não fazer reforma agrária quando o mundo estava fazendo reforma agrária depois da Segunda Guerra Mundial? Quanto custou a esse país não investir na educação na hora certa, no analfabetismo? Sabe, Mário, porque o custo da ineficácia, sabe, dos governantes é muito caro ao Brasil, é muito caro. O Brasil é um país que já poderia estar disputando, sabe, na ciência e tecnologia, sabe, com qualquer outro país do mundo. Então, me parece que a elite brasileira joga sempre na manutenção da ignorância do povo. Ou seja, quanto mais ignorante você for, mais massa de manobra você será, mais fácil será te enganar. Então, eu prefiro que você não saiba muito. Eu prefiro que você não saiba muito, que você não leia muito, que você não estude muito, sabe?
Porque o filho do rico pode fazer pós-graduação na Sorbonne, pode fazer em Harvard, pode fazer não sei aonde, em Nova York, pode fazer. O filho do pobre tem que desistir para poder trabalhar, como agora. Estamos acabando com o FIES, estamos acabando com o ProUni, estamos acabando com o Pronatec, estamos acabando com os cursos de formação política, ou melhor, com as escolas técnicas que nós fizemos. Porque não há interesse na elite brasileira que o povo esteja qualificado. Então, meu caro, eu vou lhe contar uma coisa, mano. Você não pense que eu estou mais radical, estou mais sabido. Estou mais sabido. Sabe, eu, às vezes, quando eu queria votar em 2018, Mário, é porque tinha tanta coisa que eu não sabia que eu podia fazer em 2010 e eu queria fazer em 2018. Eu quero te dizer uma coisa olhando nos teus olhos, Márcio. É fácil governar esse país se você tiver a ideia de governar ele para todos. Se você quiser governar o país para atender aos interesses do sistema financeiro, aos interesses dos grandes produtores rurais, você tem noção de quanto subsídio a gente gasta com o nosso agronegócio? Você tem noção de quanto a gente dá de isenção fiscal para essa gente na compra de trator, no financiamento do Banco do Brasil, nas exportações, na compra de defensivos? Você tem noção de quanto a gente dá? E você tem noção de quanto eles não dão para a agricultura familiar, que produz parte dos alimentos que nós comemos aqui? Então, eu quero te dizer, Mário, pode acreditar nisso como eu acredito em Deus. É possível fazer esse país voltar a ser grande. É possível fazer esse país voltar a ser feliz. E é possível fazer o nosso povo tomar café de manhã, almoçar e jantar todo santo dia. Lula é candidato à presidência em 2022? Olha, os jovens que se cuidem. Os jovens que se cuidem, porque eu estou falando com você agora, já andei 8 quilômetros agora de manhã, 8 quilômetros. Estou fazendo isso todo dia, porque eu quero chegar em 2022 com 77 anos, com energia de 35 e tesão de 30. Tá? Então é isso. Esse é o novo Lula, sabe, que está falando com o Mário. E com essa alegria também, Lula? Sabe o que acontece, Mário? Eu acho que Deus foi muito generoso comigo e acho que o povo brasileiro foi muito generoso comigo. O que os meus adversários já tentaram fazer para me destruir, sabe, não foi fácil. Não foi fácil. Se não fosse a minha crença, se não fosse a minha fé, sabe, eu não sou pentecostal da prosperidade. Eu não faço milagre. Eu apenas aprendi com uma mulher analfabeta. Meu filho, não desista nunca. Levanta a sua cabeça e siga em frente. Se você tiver com a verdade, ela vencerá. E eu tenho certeza que eu estou com a verdade. É possível governar esse país, é possível melhorar a vida do povo, é possível fazer investimento no desenvolvimento desse país. Cat, eu estou falando aqui, você poderia fazer uma pesquisa em Salvador, você poderia fazer uma pesquisa no Rio de Janeiro, escolha um estado que você quiser. Pega o mapa do Brasil, fecha os olhos e põe a mão dentro do estado e fala, eu vou saber o que foi feito nesse estado no governo do PT. E você vai aprender a seguinte lição, Mário. Nunca antes na história do Brasil teve um governo que investiu tanto em obras públicas nos estados como o governo do PT. Isso vale para a Bahia, isso vale para São Paulo, isso vale para o Rio de Janeiro, isso vale para o Acre, isso vale para Rondônia, vale para o Mato Grosso do Sul, vale para o Mato Grosso, sabe? Isso vale para o Brasil inteiro. Vou repetir, nunca na história desse país um governo colocou tanto dinheiro nos estados e nas prefeituras, como foi colocado no governo do PT. Pergunte para algum prefeito que não é do PT, que seja do DEM. Sabe? Pergunte para o Grampinho se faltou dinheiro para a prefeitura, sabe, da Bahia quando ele foi eleito prefeito. Porque a gente gosta de respeitar e ser respeitado e a gente não está tratando com o adversário, a gente está tratando com os interesses do povo. Então, é isso que me dá tranquilidade. Obviamente
que eu acho que nós temos muita gente nova, temos muita gente que pode ser candidata a presidente. Eu já falei 2 governadores do PT, já falei do Rio, já falei do Camilo, posso falar do Wellington. Sabe, você tem o Flávio Dino do PCdoB, você tem o Ciro Gomes, e você tem mais gente que pode surgir. A única coisa que eu aviso é o seguinte, sabe? Se preparem para disputar essa maratona. E andem como eu estou andando de manhã, andem, se cuide e tenham o prazer pela vida como eu tenho. Eu amo a vida e gosto de ser bom. Gosto de tratar as pessoas bem porque gosto de ser tratado com respeito. E assim eu falaria aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Agora, Lula, eu tenho uma pergunta aqui, última, nós estamos já 1 hora conversando, mas a gente ficaria aqui mais tempo. E o pessoal está gostando, a audiência está lá em cima. Obrigado, viu? Lula, é o seguinte, o nosso querido comum amigo Mino Carta fez um editorial ontem achando que o PT e você deveriam apoiar a candidatura de Boulos em São Paulo, já que o candidato do PT está lá embaixo. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro eu acho que a minha relação com o Mino Carta é tão forte e é uma coisa tão verdadeira que o Mino pode falar o que quiser, escrever o que quiser. Veja, é um desejo dele. Agora, o que o Mino tem que aprender, sabe, é o seguinte, é que eu sou partidário. O meu partido teve um processo doloroso, teve 7 candidatos disputando uma prévia e o Gilmar ganhou. Você sabe que eu sou muito amigo do Boulos, muito amigo mesmo. Tá? Mas o PT tem candidato, e o meu candidato é o Gilmar, e eu vou tentar trabalhar para que o Gilmar tenha mais votos que os outros adversários. É só isso. Se não tiver, sabe, paciência. Mas não dá para eu entrar em campo e porque o adversário marcou um gol, eu já saí de campo. Eu quero ganhar o jogo. Tem 2 tipos de coisa que você não pode fazer, Mário. Eu aprendi isso com uma senhora chamada Maria José, de Teófilo Otoni, que foi deputada do PT e foi prefeita 2 vezes. Tem 2 tipos de político que não pode existir. O cara que pensa que já ganhou, vai perder. E o cara que entra achando que vai perder, nem deveria ser candidato. Então, até agora, ninguém ganhou e ninguém perdeu. Agora está disputando. Vamos ver o que vai dar no dia das eleições. Vamos ver. Lula, nós já podemos comemorar nossas bodas de prata de entrevistas. Quantos anos? Mais de 25 anos, rapaz, que a gente participa, inclusive, na Band. Eu me lembro, eu tenho até foto de você na Band, com o Nelson Pellegrino, ele entrevistando lá no programa, depois aqui. E é sempre uma alegria, viu? Eu agradeço muito, mando meu abraço. Que bom essa disposição sua, não é? Essa alegria, essa firmeza, viu? Um grande abraço, grande Lula. Obrigado, eu só queria que você soubesse o seguinte, você não sabe o quanto faz bem para o Brasil a gente ter pessoas como você espalhadas pelo Brasil. Você não sabe o quanto faz bem para a democracia a gente ter uma pessoa com a riqueza de conhecimento político que você tem, fazendo entrevista, ouvindo todo mundo, sem nenhum preconceito, pergunta o que quiser, sabe? Isso faz bem para a democracia, isso faz muito bem para a formação política das pessoas. Você não fica encaixado naqueles programas de televisão que já tem uma decisão posterior. Fulano vai, fulano não vai, fulano entra, fulano não entra. Pode falar disso, pode falar daquilo. Percebe? Essa coisa não serve à democracia, não serve à liberdade de imprensa, não serve à formação política da sociedade. Por isso, mais muito obrigado por você existir, por você ter um programa de rádio como esse e ter a sinceridade que você tem no tratamento que você tem comigo. Muito obrigado. Grande abraço, Lula. Grande abraço. Sempre uma alegria, viu? Tchau.